O Salmo 50, nos 6 primeiros versos, é aquele convite, aquela introdução dada pelo salmista. E a partir do verso 7 é um discurso divino. Eu vou ler com vocês do verso 8 em diante para a gente entender um pouquinho desse discurso divino. Diz o texto bíblico: Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com seu Altíssimo. E clame a mim no dia da sua angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Aqui nesse primeiro momento do discurso divino, Deus fala de uma maneira muito dura, dizendo assim: olha, não precisa vir me trazer sacrifícios e ficar oferecendo sacrifícios. Eu preciso da sua gratidão. Eu preciso que você me honre com as suas atitudes também. O que lembra muito dois outros textos. Primeiro, o texto de Isaías, capítulo 41, onde Deus, de uma maneira dura, fala com todo o povo de Israel, dizendo assim: olha, vocês vêm ao templo oferecer sacrifícios e eu não escuto. Eu nem quero saber do que vocês estão fazendo, porque as mãos de vocês estão sujas com o sangue de pessoas inocentes. Ali Deus está condenando fortemente a ideia de que as pessoas vão ao templo, mas continuam sendo injustas e tratando de maneira vil os necessitados. E um outro texto é o texto de Oséias, capítulo 6, verso 6, em que o profeta também fala, citando a fala divina, dizendo que Deus não quer sacrifícios, mas Ele quer misericórdia. E aí vem a segunda parte desse discurso divino, aqui no Salmo 50, dizendo assim: Mas ao ímpio, Deus diz, e aqui é o ímpio do povo de Israel, Deus diz assim: Que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna cúmplice. Você vê um adúltero e se mistura com eles. A sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraudes. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu vou te acusar diretamente, sem omitir qualquer coisa que você tem feito. Aqui, muito semelhante a Isaías e a Oséias e a vários outros textos, Deus começa a condenar de maneira direta aquilo que ele considera a hipocrisia do povo. Ou seja, você vai ao templo, você oferece sacrifício, você faz coisas boas dentro do templo, dentro da igreja, dentro desse relacionamento religioso / espiritual. Mas a sua prática diária é cheia de violência. Então o texto fala de algumas coisas específicas. Ele diz primeiro de ladrões e adúlteros. Ok, pessoas que roubam, pessoas que adulteram. Mas o texto acrescenta, citando em 2 versos seguidos, a ideia de fofoca e a ideia de mau testemunho ou de fraude no testemunho. Ou seja, vocês fofocam as coisas que acontecem, mas pior do que isso, vocês inventam histórias. Vocês inventam histórias. O discurso forte de Deus ao ímpio é contra as práticas faladas, é contra aquilo que esses ímpios fazem em relação ao seu discurso. É um discurso violento, é um discurso mentiroso. E esse salmo também é extremamente atual para os nossos dias, porque o que a gente mais vê hoje, se propagando pelas redes sociais, pela internet, é justamente a ideia de mentiras e discursos violentos. Que a gente seja diferente disso, que a gente não se misture com essa ideia hipócrita de servir a Deus um dia por semana, uma vez ou outra no templo, e aí nas nossas ações diárias estarmos manchados com violência e discursos de ódio e mentiras. Pelo contrário, que as nossas práticas em todos os lugares, incluindo nas redes sociais, sejam práticas de misericórdia e amor, de verdade e não de mentiras e ódio.